Depois de mais de 100 anos, gelo ainda mata passageiros. Nós vamos fazer uma análise prévia, sucinta, de dois acidentes, um ocorrido em abril de 1912, com o navio Titanic, e o outro, um acidente ocorrido em agosto de 2024, no Brasil, com a TR da empresa aérea Voipés, voo 2283. Há semelhanças entre eles e quais são as semelhanças? Claro que nós vamos fazer uma abordagem dentro de uma ótica, de uma visão da perícia aeronáutica voltado aos nobres profissionais peritos aeronáuticos. Então, nós temos aqui o acidente da Voipés, onde a aeronave, de uma forma sinistra, cai na vertical, surpreendendo várias pessoas, moradores e até mesmo toda a comunidade aeronáutica. O avião resulta, né, em um impacto com o solo, resultando em acidente e morte dos 58 passageiros e também mais quatro tripulantes, totalizando 62 pessoas. Calazans, e qual é a semelhança com o Titanic, ocorrido em 1912? Então, vamos fazer, sim, uma comparação dentro de um viés jurídico, buscando a responsabilidade jurídica. E faremos algumas perguntas. Professor Calazans não acusa. Professor Calazans pergunta: como vai ser a investigação jurídica com a finalidade de apontar responsabilidade? Em tese, nós vamos fazer algumas perguntas interessantes. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK e, para mim, é sim um grande prazer tê-los a bordo. Enfatizando, tá? Enfatizando que nós vamos fazer uma investigação considerando aspectos gerais da investigação jurídica. Então, esse vídeo, essa concepção é voltada aí aos nobres peritos aeronáuticos que fazem parte do grupo do professor Calazans e tem a finalidade de assessorar advogados, promotores, juízes e delegados. Como é que nós, peritos aeronáuticos, ou como que a investigação judicial ela raciocina para fins de responsabilidade, tá? Esses dois tópicos, para mim, eu sempre falo nos nossos cursos de perito aeronáutico que esses dois tópicos são importantíssimos, muitíssimos relevantes. São a concepção, as concepções da previsibilidade e da evitabilidade. Considerando em tese, lembrando, nós estamos gravando este vídeo em outubro de 2024, nós temos apenas o relatório preliminar das autoridades aeronáuticas investigativas, não temos nada conclusivo, então nós vamos trabalhar aqui em tese, considerando que a formação de gelo foi uma das causas. Claro que durante a investigação isso pode mudar, mas diante do relatório preliminar, nós podemos entender que é um forte indício. A formação de gelo é um forte indício, e é claro que a investigação judicial também pode trabalhar com essa tese, também pode trabalhar com uma hipótese, claro, que ainda nada de conclusivo. Então, a pergunta que nós fazemos é o seguinte: o gelo ou a formação de gelo foi prevista? Era evitável? O DCE, Departamento de Controle de Espaço Aéreo, por intermédio dos seus especialistas em meteorologia, pre foi feita uma previsão, pôde prever, e essa previsão foi transformada em boletins meteorológicos, em cartas meteorológicas. Tá? Então, a pergunta que nós podemos fazer é o seguinte: era previsível? Foi previsível, evitável? Ou seja, se foi previsível nas cartas aeronáuticas, tá? Se foi previsível nas cartas aeronáuticas. Então, o piloto, antes de decolar,
ele tinha a previsão. Opa, então ele pegou as cartas aeronáuticas, pegou os boletins, previsível. E aí a pergunta que nós fazemos é o seguinte: uma vez prevista, ele podia evitar, podia alterar o nível de voo para níveis inferiores, ou mudar a rota, ou até mesmo evitar aquele voo? Essa pergunta é essencial. O professor Calazans não acusa, o professor Calazans pergunta. Então, estão aí algumas perguntas muito, muito interessantes. Em relação ao Titanic, em 1912, nós estudamos esse caso de uma forma bem interessante. Eu vou contar aqui 7 informações oficiais. Acredita que ele tenha recebido mais de 10. Mas sete informações oficiais do iceberg. Então, o comandante do Titanic tinha informações precisas, prévias, com muito antecedência sobre a formação não, sobre o iceberg. Então vamos lá? Foi previsível no caso do Titanic? Foi. Era evitável? Sim, segundo as autoridades que fizeram a investigação, o iceberg o, com o qual o Titanic colidiu foi previsto e foi evitável. Assim sendo, nós não podemos falar em acidente, o que eu chamo em nossos cursos de acidente puro. O que é o acidente puro? Acidente puro é aquele acidente que não foi previsto e nem evitável. Isso é possível, Calazans? Olha, eu, como nos meus mais de 30 anos como controlador de tráfego aéreo, eu presenciei como controlador de tráfego aéreo no campo de Marte uma situação muito interessante e real. Um helicóptero decolou do aeroporto de Guarulhos, aqui, estado de São Paulo, região metropolitana, decolou para um heliponto no centro da cidade de São Paulo, inclusive próximo ali ao aeroporto de Congonhas, Moema. E quando o piloto decolou, as condições meteorológicas eram favoráveis ao voo visual. Então, ele decolou, só que de uma forma súbita, não prevista. Eu conversei com os meteorologistas, inclusive estava trabalhando no dia, como supervisor ali da Torre de Campo de Marte. Houve uma inversão da temperatura. A temperatura normalmente ela é mais fria quanto mais alto nós voamos. Naquele dia houve uma inversão, e essa inversão trouxe uma formação de neblina, nevoeiro, que restringiu consideravelmente teto e a visibilidade, de tal modo que o piloto não pôde mais prosseguir. Eu falei com os meteorologistas, Calazans, essa formação de nevoeiro não foi prevista por nós. Houve uma inversão não prevista, e essa inversão e o piloto não conseguiu progredir para o aeroporto ali no centro de São Paulo e pousou em emergência no campo de Marte com visibilidade de teto muito, muito restrito. Então, nesse caso, que eu presenciei, participei como controlador de tráfego aéreo, foi uma ocorrência não prevista e o piloto, depois que decolou, não conseguiu evitar, pois a qualquer direção que ele voasse, até mesmo voltando para Guarulhos, ele iria enfrentar essas condições meteorológicas diversas. Então, nesse caso, claro que não houve acidente, o piloto pousou com relativa segurança no campo de Marte, mantendo ali a segurança de voo. Mas é um caso de muitos que eu conheço que há certas situações não previstas e não evitáveis. Aí nós podemos trabalhar com um acidente puro. Não foi o caso do Titanic. Tá? Em relação ao VoIPES, nós fazemos essa pergunta. Foi prevista a formação de gelo e era evitável? Antes de realizar o voo, havia cartas meteorológicas, boletins meteorológicos representando ali a formação de gelo? Caso tenha havido, o piloto poderia ter evitado, ele poderia ter desviado lateralmente, poderia ter desviado verticalmente. Então, se era previsível e evitável, nós podemos entender que, em termos de responsabilidade jurídica, não é um acidente puro. Então, há de se analisar as cartas meteorológicas e os boletins meteorológicos
no planejamento do voo, juntamente com os pilotos e os despachantes operacionais de voo, os DO. Eles puderam colocar isso em ação? Esta é uma pergunta muito interessante. Uma outra coisa que nós precisamos também perguntar é se os recursos disponíveis a bordo. Havia dispositivos, sistemas de degelo que podia evitar as consequências da formação de gelo. Então, o avião tinha dispositivos e estavam operantes ou inoperantes. Os recursos disponíveis eram suficientes para minimizar as consequências do gelo? Pois, se o piloto decola, em tese, não estou afirmando isso, mas se o piloto decola sabendo que havia dispositivo inoperante ou os dispositivos eram insuficientes para minimizar a ocorrência da formação de gelo. Então, dependendo das respostas, nós podemos ter desfechos interessantes no que se refere à responsabilidade. Mas um bom perito aeronáutico, conhecendo as teorias da conduta e também do nexo causal, vai traçar um raciocínio lógico, técnico, lógico, jurídico, aeronáutico para bem balizar delegado, promotores, juízes e advogados. E aí eu quero só fazer uma menção muito importante sobre esses dois pontos aqui, tá? Fatores contribuintes. Considerando que o gelo tenha sido um fator contribuinte, cuidado para não confundir fatores contribuintes com causas. A investigação técnica realizada pelas autoridades aeronáuticas vão trabalhar com esta concepção de fatores contribuintes. Vamos supor que tenha havido gelo. Então, fator que contribuiu com o acidente, formação de gelo. Mas isso não quer dizer necessariamente que é causa, pois se o piloto, em tese, se o piloto pôde prever, se o piloto podia ter evitado e ele não desviou, então, a causa não foi a formação de giro. A formação de giro pode ter sido um fator contribuinte, mas a causa foi a imprudência do piloto, sabendo e podendo ter evitado, entrou na formação de giro. Eu não estou acusando. O professor Calazans não acusa. O professor Calazans pergunta, não estou responsabilizando o piloto. Estou traçando aqui uma linha de raciocínio técnico jurídico. Se o piloto pôde prever, se o piloto pôde evitar e não evitou, então a causa não é a formação de gelo. A causa passa a ser a conduta do piloto. E aí, tá? E essa linha de raciocínio, ela é muito interessante. Estabelecer um nexo causal, relação de causa e efeito entre a conduta do piloto e a conduta e o resultado, no caso, o acidente. Então, muita calma nessa hora, mas não vamos confundir fatores contribuintes com causa. A formação de gelo pode ser um fator contribuinte, mas a causa pode ter sido a conduta do piloto. Bem, pessoal, estamos caminhando para o final desse nosso bate-papo. Convido para conhecer o site do professor Calazans, onde nós temos o curso de Direito Aeronáutico online, à distância, e também temos curso de Perito Aeronáutico. No nosso site, nós também temos a Galeria de Direito Aeronáutico. Desculpa, a Galeria de Peritos Aeronáuticos. E eu tenho no meu canal do YouTube dois vídeos onde nós debatemos com um grupo de peritos aeronáuticos esse acidente de uma forma bem preliminar. E esses vídeos estão no canal do YouTube, eu faço o convite para que você se inscreva e também ative o sininho, pois todas as vezes que nós inserimos um vídeo novo, você vai receber a notificação desse novo vídeo. E no site do professor Calazans, você tem informações sobre o curso de Direito Aeronáutico, Perito Aeronáutico e também ser membro da Academia de Direito Aeronáutico do Instituto do Professor Calazans. Tá? Sendo membro da Academia de Direito Aeronáutico, você tem acesso a vários cursos sem custo adicional e outros cursos especiais com descontos especiais.
tá? Curso online de perito aeronáutico é um deles, onde nós temos ali várias aulas em videoaula, material escrito, didático, e também o ponto alto, que são os nossos encontros de peritos, onde nós debatemos e estudamos vários acidentes aeronáuticos. Tá? E o nosso curso online de Direito Aeronáutico também. Para mais informações, você pode fazer contato com o professor Calazans no e-mail calazans.daniel@gmail.com e também o nosso telefone que é Zap 986936733. E também eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o grupo. O professor Calazans tem um grupo de Calazans Aviation, e nesse grupo do Zap, nós colocamos ali todas as informações sobre cursos, palestras e demais eventos, e você é nosso convidado para participar deste grupo. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim, é sim, um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.